Falando agora sobre o script de OpenMap, né, que ele é um script para controlar áreas de mapas ou mapa inteiro, depende da configuração de coordenada que você botar. Você pode colocar vários. O switch, né, que é como os outros scripts, ele determina se o script vai funcionar ou não. Se tiver true, funciona, se não, o script fica desligado. O PMAP.js são os códigos do game server onde o script vai rodar. Então você pode colocar vários aqui, né, caso você esteja usando a pasta data para vários game servers. Caso não, você basta colocar só a do game server que vai funcionar mesmo. Falando aqui sobre as configurações, primeiro, se você quiser colocar mais de um mapa, você pode copiar tudo isso aqui, né? Copia essa configuração inteira, cola embaixo aqui e muda, né, as áreas e a configuração de comando e os NPCs. Isso não pode ser igual, o resto pode ser igual. Então, falando sobre as configurações em si, o comando, né, que é o número do o código do comando lá do comando.txt que vai ser usado para entrada, e os NPCs de entrada aqui. Você pode colocar vários NPCs para o mesmo evento, basta você copiar aqui e colar embaixo, se atentando só que, obviamente, os NPCs não podem estar na mesma coordenada, nem que seja para o mesmo mapa, porque se for para o mesmo mapa e tiver na mesma coordenada, vai ficar um NPC em cima do outro, então vai ficar inútil. E se for de mapas diferentes, mesma coisa, não pode ser a mesma coordenada, porque senão vai ficar um em cima do outro e um do mapa não vai ser conseguido entrar, porque o NPC está em cima do outro. Então sempre colocar NPCs em coordenadas diferentes, tanto para o mesmo mapa quanto para mapas diferentes. Schedule é a configuração de start do mapa. Então, quando chegar nessa configuração aqui, o mapa vai ser aberto. E duration é integrado com isso. Se você usa duration maior do que 0, ele vai usar esse schedule, né, para determinar a hora que o evento abre. Se você colocar -1, o evento vai ficar sempre aberto. O mapa vai ficar sempre aberto, checando só a renovação e coisas assim. Caso você use a duração maior que 0, você tem que se atentar para o delay entre os starts, né, a duration não ser maior do que o delay entre os starts. Exemplo, se você coloca que vai acontecer uma vez, vai acontecer de hora em hora, o evento, o mapa vai abrir uma vez a cada hora, né? A duração máxima que você vai poder colocar aqui nesse caso vai ser de 1 hora em segundos, que no caso é 3.600 segundos. Caso seja de 2 em 2 horas, 7.200 e assim por diante. No caso que eu coloquei a configuração de um dia, né, então o máximo que pode ser colocado aqui é 86.400, porque a duração total de um dia e segundos, não pode ser mais do que isso, porque senão não vai dar o segundo start, né? Aí você vai ficar sempre, se eu colocar mais do que isso, então quando vai ficar sempre um dia sem startar. Então coloque sempre o máximo, a duração do tempo de diferença. Por que eu colocar menos? Eu vou colocar 3 minutos, né, que é só para testar. O stay time é o tempo que o player pode ficar dentro do evento. Então, no caso aqui dá 30 segundos, é o tempo de segundos. Acabou esse tempo, ele vai checar o auto renew. Se o auto renew tiver true, vai cobrar a entrada do player de novo e vai renovar o tempo. Claro que se o player não tiver a taxa de entrada, ele vai ser removido. Se o auto renew tiver false, ele não vai cobrar de novo, o player vai ser removido, e para ele entrar de novo ele tem que dar o comando ou clicar no NPC de novo. A configuração de depth type, né, como o nome diz, ele define a configuração para o tipo de morte. São os tipos de configuração para cada morte, né? Então, se o player morrer, se o type está 0, ele vai ser removido do mapa. Se o type tiver 1, ele vai ser movido para a área de entrada do mapa. Se o type tiver 2, ele vai nascer no mesmo lugar em que morreu. Se o type tiver 3, ele vai cobrar o script vai cobrar a taxa de entrada de novo. E caso o personagem tenha essa taxa de entrada, ele vai ser movido para a área de entrada do mapa. Caso ele não tenha, ele vai ser removido. O 4 é a mesma coisa, a diferença é só que no type 4, ao invés dele ser movido para a área de entrada, ele vai nascer no mesmo lugar. E caso, obviamente, né, se não tiver a taxa de entrada, ele vai ser jogado para fora do mapa. Allow PVP se é permitido ou não PVP dentro daquele mapa. Então, se você coloca true e os players que estão dentro daquele mapa vão poder se bater. E se você coloca false, eles não vão poder se bater.
Requirements é os requerimentos de entrada e renovação, né, que são a mesma coisa. Então aqui está só o require item, que é para cada tipo de VIP, né, tipo Free, VIP 1, VIP 2, VIP 3, mas você pode colocar qualquer um dos requerimentos que tem lá no guiazinho de requerimentos. Aqui colocado só um, só para deixar o script mais enxuto. Você pode colocar outros e sempre vão ser baseados em Free, VIP 1, VIP 2 e VIP 3, nessa ordem. A área é a área do mapa, então é a área determinada aqui. Só se atentar para caso você use mais de uma área no mesmo mapa, você não sobrepor os retângulos de área para evitar conflito. Exemplo, porque esse mapa X mínimo, né, X máximo, Y mínimo, Y máximo, eles determinam um retângulo de área. Então, se você for usar esse script para determinar duas áreas no mesmo mapa, duas áreas diferentes, você se atente para não sobrepor as coordenadas, né? Não fazer um retângulo passar acima do outro. E aqui é o mapa, a coordenada x mínima, a coordenada y mínima, a coordenada x máxima e a coordenada y máxima. O move area é a área de entrada do mapa. Então isso aqui você pode colocar uma areazinha dentro dessa área do mapa, né? Ou então você pode colocar o mesmo tamanho, tipo da área do move area, que aí ele vai mover para qualquer lugar dentro daquele espaço. O remove to é as coordenadas para onde o player vai ser removido em casos de que ele tem que ser removido do evento, como acabou o tempo, ou então um requisito de morte, ou então quando o mapa fecha e assim por diante. Monstros, né, são configurações para caso o player mate um monstro dentro do evento que esteja aqui, né? Tipo, no caso 20 é um Elite Edge, você pode colocar qualquer um, mas no caso aqui o 20 é Elite Edge e tem algumas configurações. Subtime é o tempo que vai remover do player, né, que o player tem um tempozinho que ele pode ficar. Cada monstro que ele matar vai subtrair esse tempo. Se você não quer que subtraia nada, você coloca 0. Se você quer que subtraia, você coloca 10. E cada vez que ele matar um Elite Edge, nesse caso aqui, vai subtrair 10 segundos do tempo. E obviamente a configuração de tempo continua rodando. Se o cara chegar a 0, vai ser ou renovado ou jogado para fora, dependendo de como você configurou. O reward, né, que vai ser a premiação que o player vai receber a cada vez que ele matar esse monstro. Esse tipo de monstro. Caso você não queira usar isso, você pode simplesmente apagar isso aqui, né, e deixar em branco e pronto, deixar só aqui no caso e deixar em branco. Os strings são as configurações, né, de mensagens que você vai dar no evento, então se atente para caso você use mais de um mapa ou mais de uma área, você modificar os nomes. Não buga se deixar os nomes iguais, só que vai ficar estranho, né? Então coloque os nomes sempre diferentes de uma configuração de mapa para outra. E sobre configuração, basicamente é isso. Agora falando sobre o funcionamento, né, do script em si, quando o tempo, né, que eu configurei no caso 3 minutos de duração para a gente testar algumas coisas, né, testar fechando e tal, testar o funcionamento lá dentro. Quando o evento começar, ou o mapa abrir no caso, né, o NPC vai aparecer aqui e você vai poder entrar tanto clicando no NPC quanto dando comando. Caso o mapa não esteja aberto, não adianta você dar o comando que não vai entrar. Open map. No caso eu configurei isso aqui só para testar rapidinho, mas você tem que configurar um comando para cada mapa. Então não deu nada. Agora que o mapa abriu, apareceu a mensagem, a Santa Village está aberta e o NPC foi spawnado. Agora que você der o comando, eu vou dar o comando com um e entrar clicando com o outro. Com o Illusion Knight eu vou dar o comando. Deu o comando, foi movido, cobrou a taxa, um Agent of Shelves foi removido do seu inventário e o tempo começou a rodar. No caso do BK eu vou entrar clicando no NPC, cliquei, mesma coisa, foi movido para dentro e o tempo começou a rodar. No caso desse exemplo, que vamos testar só uma configuraçãozinha rápida, está configurado o Death Type para 4, ou seja, se o cara morrer, é para ser cobrada a taxa dele de novo, e se ele tiver a taxa, ele nasce no mesmo lugar, se ele não tiver, ele vai ser removido. Então vamos olhar aqui no BK, eu tenho 9 chaos agora, né? Então eu vou matar ele aqui, matei. Vai ser cobrado uma chaos, vai ficar 8 aqui, ó. Opa.
8 e o tempo foi renovado. Tá aqui, ó, o tempo renovado. E assim que funciona. Agora vamos testar. Aqui, como não tem nenhum spot, eu vou ter que spawnar um bicho. Então a barra spawn 20. Ó, spawnei Elite Yet. Lembra que a gente configurou para cada vez que matar Elite Yet tirar 10 segundos e dar 100 de HUD? Então pronto, eu vou esperar resetar aqui o tempo. Eu tenho 30 segundos. Matei o Elite Yet, o rato sumiu, tirou 10 e eu recebi 100 de HUD. Então se eu mato de novo, né, vai ficar 0 agora. Zerou, pronto, cobrou a taxa, que eu tenho as chaves aqui no inventário. Então cobrou a taxa e o tempo foi renovado. Ao finalizar o tempo, tipo, é o tempo não do play, o tempo do mapa. Todos os players que estão dentro do mapa são removidos. Então vou esperar aqui acabar o tempo do mapa e vou adiantar isso na hora de editar um pouco o vídeo. Eu vou dar essa adiantada para deixar isso mais rápido. Aqui só matar com o outro aqui para exemplificar que funciona para todos os players dentro do evento. Ó, matei, tirou 10 segundos aqui e recebeu 100 de HUD. De novo, você pode configurar a premiação seguindo o guia, não é obrigado a ser só HUD. Você pode colocar aquela configuração que tem lá no guia de reward. Mesma coisa por requerimentos, você pode colocar qualquer configuração de requerimentos que tem lá no guia de requerimentos. E agora é só esperar o mapa fechar para mostrar o funcionamento de quando o mapa fecha. Obviamente você não é obrigado a colocar um tempo para o mapa fechar, para usar aquele shadow lá. Você pode deixar ele sempre aberto, como foi mostrado na parte de configuração usando -1. O tempo do mapa acabou de, terminou. Então, ó, tá lá, Santa Village foi fechado e os 2 players participantes do evento, desse exemplo, foram removidos. E é assim que o script funciona.